e tive a oportunidade, me chamaram de novo na P&G para trabalhar na Alemanha. E aí, cheguei aqui hoje, né, eu sou gerente sênior no time global corporativo. Eu voltei a ser a líder global do programa de ergonomia. E aí eu sou especialista em algumas áreas e dou suporte a alguns programas, né, na Europa. E você falou da legislação de HSE. Bom, é muito robusta, né? Principalmente porque as diretivas, elas são discutidas a nível europeu e depois elas vão para os países para regulamentação. E a Alemanha, ela tem uma questão de sempre trazer uma legislação mais pesada do que a europeia, né? Eu acho muito bacana que os profissionais brasileiros, em geral, tá? Eles são muito valorizados na Alemanha. A Alemanha considera o nosso sistema de educação superior, formação acadêmica, bastante robusto. Foi uma surpresa para mim também, né? Quando eu tive que fazer toda a parte de reconhecimento dos meus diplomas, né? E foi fácil. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com especialista, diretamente da Alemanha, a engenheira Cássia Pimentel. Cássia, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta. Rogério, muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar contigo e dividir um pouquinho das minhas experiências. Acho que vai ser bem legal. Legal. Eu sempre peço para os meus convidados aqui se apresentar no início, né, do nosso bate-papo. E eu gostaria de saber, né, gostaria que o meu público soubesse quem é a Cássia, né, de onde é que tu é, qual a tua formação. Já falei aqui no início que tu estava na Alemanha, né, mas por que tu está na Alemanha? Pode dividir isso com a gente, Cássia? Claro. Bom, eu sou uma mulher cis, né, tenho 33 anos, sou filha do Paulo, eletricista, que sempre me disse que estudar seria a única forma de eu mudar o futuro da nossa família. Sou filha da Dona Maria, que teve que... Eu sempre me emociono, mas ela teve que pausar os estudos logo na 7ª série, mas ela sempre foi um exemplo para mim de mulher forte, batalhadora, e sempre me inspirou a ser a mulher que eu sou hoje, né? Eu sou irmã do Rodrigo, que é o caçula, de 27 anos, engenheiro de produção. Sou apaixonada por animais. Eu tenho 5 cachorros, que agora estão na casa dos meus pais, né? Que enquanto eu tô aqui na Alemanha. Porque por muito tempo eu tive envolvida com resgate de animais de rua, enfim, e alguns deles ficaram comigo. Eu sou nascida em Sorocaba, criada em Sorocaba, e fiz engenharia ambiental na Unesp em Sorocaba. Então, eu sou engenheira ambiental com especialização em engenharia de segurança pela Poli, USP. Tenho um mestrado em ciências e tecnologia de remediação ambiental pela Universidade do Porto, em Portugal. Tenho um MBA em gestão de projetos pela FGV. Tenho formação avançada em ergonomia pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. E a minha última aventura, que eu gosto de estudar, foi na Universidade Franklin Covey, que tem alguns MBAs executivos, e eu fiz um em liderança em gestão organizacional. Então, essa é a minha parte de formação. E por que eu estou na Alemanha? Bom, primeiro que eu amo estudar, amo aprender, e eu acho que a gente só aprende quando a gente sai da bolha. E eu sempre busquei situações em que eu saísse da bolha, sentisse um pouco de desconforto, porque a gente sente mesmo, para poder amadurecer, para poder agregar conhecimento, etc. E trabalhar fora do país era, né, um dos meus objetivos para eu conseguir realmente ter essa noção, entender e depois escolher se eu gostaria de ficar aqui ou não. E a Alemanha apareceu como uma oportunidade, depois eu vou contar um pouco, mas
eu estou aqui justamente para aprendendo uma cultura diferente, uma forma diferente de trabalhar, outros padrões, outras, enfim, normas e formas, né, de estruturar a gestão, sociedade, enfim, para poder me tornar uma pessoa e uma profissional melhor, que é isso que eu sempre estou buscando. Então, é por isso que eu estou na Alemanha. Legal, Cássio. Eu queria entender, é sempre uma curiosidade que eu tenho, né? Por que os colegas que são da área de saúde, segurança e meio ambiente escolheram essa carreira, né? Tu pode contar isso para nós e também contar um pouco da tua trajetória profissional? Tu contou, né, tua formação toda, Uhum. mas tua trajetória profissional até agora na Alemanha, né? O que tu já falou um pouquinho, tá trabalhando aí, mas gostaria de entender um pouquinho, né, toda a tua trajetória, que é uma carreira de sucesso, e a gente está falando aqui de carreira, né? Sim, Então, por favor, se puder nos explicar um pouquinho. perfeito. Bom, eu não escolhi, né, SSMA ou HSE, assim, logo de cara. Eu fui construindo essa carreira, né, e ainda construo ao longo dos anos, e fazendo as minhas escolhas a partir das experiências, dos aprendizados, de ouvir vários líderes que eu tive a sorte de encontrar pelo caminho, e seguir o conselho deles. Eu acho muito importante isso, inclusive, né? Ouvir os mais experientes e ouvir quem a gente admira. E aí, assim, começando a história, né? Eu já quis ser muita coisa. Quando a gente tá com 18 anos, a gente tem vontade de fazer milhões de coisas e não sabe para onde vai, né? Já quis ser bióloga, já quis ser fisioterapeuta, arquiteta, enfim. Mas eu sempre gostei muito, né, de animal, de natureza, etc. E uma conversa uma vez com meu pai, ele nem sabe, né? Mas ele fez umas perguntas que me fizeram pensar até que eu cheguei na conclusão que engenharia ambiental combinaria natureza com tecnologia, que eu sempre gostei muito, né? E a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Porque eu olhava assim, aquelas mulheres executivas, eu falava, eu quero ser igual a elas. Independente, toda arrumada, tal, né? Trabalhando numa grande corporação, viajando, enfim. Mas quero também cuidar do meio ambiente. Esse era o meu objetivo. Beleza. Aí entrei na faculdade, consegui passar na faculdade pública, né? Por sorte, lá na cidade que eu nasci. E durante a faculdade, eu testei várias áreas. Então, eu fiz extensão, participei de grupo organizado dentro da faculdade, iniciação científica, voluntariado, enfim, porque eu sempre fui daquelas que, se eu não tentei, eu não vou saber como que é, então como que eu vou escolher, né? Então, eu tentei de tudo. E aí, eu entendi que o mundo corporativo seria o meu lugar mesmo, né? E aí, fui correndo atrás de estágio, consegui passar no estágio em meio ambiente na ABB. Naquela época, ainda tinha a parte de transformadores, né? E aí, fiquei 1 ano e meio como estagiária, ia para Osasco, Guarulhos, voltava para Sorocaba, era uma mega correria, mas foi ótimo. E aí, fui contratada como engenheira ambiental, fui para Guarulhos, trabalhei lá por 1 ano e pouco. E aí eu tive um diretor, na verdade um gerente, o Herman, que ele me aconselhou a fazer engenharia de segurança, porque ele falou assim, Cássia, hoje em dia os profissionais que têm as duas qualificações, eles têm mais oportunidade de crescimento. Aí eu falei, ok, né? E não conhecia nada, tá? Era super focada em meio ambiente e comecei a fazer a pós na USP. E aí, nesse meio tempo, conversando muito com o Herman, inclusive, sobre desenvolvimento de carreira, eu decidi que era o melhor momento para eu sair do Brasil, ampliar minha visão de mundo, amadurecer, e que o mestrado seria uma ótima opção, né? Então, me especializar mais um pouco, mas fora do país. E aí eu fui para Portugal. E nesse meio tempo, continuei a pós aqui no Brasil. Então, fiz online, né? Aqui no Brasil, não, lá no Brasil. Fiz online, voltava, enfim, uma correria, mas deu tudo certo.
Em 2016, eu volto para o Brasil, já formada nos 2 cursos, e aí eu entro, depois de alguns meses, como já gerente de HSE na P&G, só que para o escritório de São Paulo. Porque eles queriam alguém que tivesse o tato de um gerente, né? Porque alta liderança, etc., mas que conhecesse tecnicamente para implementar o sistema de gestão no escritório, que tinha, acho que, 900 pessoas na época. Aí, beleza, entrei lá para implementar o programa de gestão, comecei a trabalhar. Logo depois de 6 meses, apareceu um projeto de realocação do time de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, da Venezuela para o Brasil. E eu sempre fiquei muito antenada nas oportunidades, né? E aí eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento em legislação brasileira, que pudesse suportar o projeto. E aí eu conversei com a minha diretora na época, né, a Giz, que ainda é uma das minhas principais mentoras, né? E ela me deu super apoio. Ela falou: vai, que com certeza essa oportunidade vai te trazer muita experiência e vai alavancar a tua carreira, né? Vai trazer muitos aprendizados. E aí, Rogério, né? É bastante coisa em pouco tempo, mas Fica à assim, vontade. só para contar, né? Porque eu acho que é bacana, as pessoas realmente olham e falam, nossa, você é nova, né? Enfim, mas as minhas experiências sempre foram muito intensas. Eu sempre fiquei muito antenada no que eu podia fazer de diferente, né? Então, acho que isso me ajudou bastante. Eu fui para Louveira, para a planta de Louveira, participar desse projeto como gerente de HSE. E aí o foco era outro. Então, gestão de mudanças, a parte de cumprimentos legais, de licenças, né? Como que a gente constrói um prédio novo, etc., relação com órgãos governamentais, toda a parte de desenho, né? Cumprindo norma de HSE, as locais e os estándares globais da empresa, junto com o time de engenharia, junto já com os times globais de HSE, gestão da construção, né, toda a parte de construction safety, junto com o time local que eu tinha, e depois validação das instalações e startup. Foram 2 anos de projeto com pessoas do mundo inteiro, então alguns especialistas, inclusive um diretor de Singapura que me ensinou muito, que é o Abraham, ele é meu mentor até hoje também. Enfim, muito aprendizado, 2 anos super intensos. Aí depois do projeto eu assumi a posição de gerente de HSE, aí incorporei engenharia e melhoria contínua para o R&D, com foco na implementação do sistema de gestão, certificação, manutenção e melhoria contínua de utilities e facilities. E aí foi bem bacana, porque era um time multicultural, né? Então não era só venezuelanos, eram venezuelanos, brasileiros, pessoal da América Latina, México, Estados Unidos. Então já comecei a ter esse contato, né, com um time multicultural. E aí, quando a gente teve a auditoria externa, corporativa, né, da própria empresa, eles acharam muito bacana o programa de ergonomia que a gente tinha implementado, todo o desenho ergonômico das plantas piloto, do laboratório, dos escritórios. E aí eles me convidaram para assumir uma posição global como dona do programa de ergonomia da Procter, né? E aí eu fiquei com esses 2 roles, né? Com esses 2 chapéus por 1 ano e pouco, alguma coisa assim. Mas eu sentia muita falta de ter uma experiência como gestora de time, assim, de times maiores, sabe? Gestora de uma planta grande. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer esse role numa outra empresa, né? Aí eu saí da P&G, fui para a Unilever, só que para o ramo de alimentos. Então fui para Pouso Alegre, numa fábrica muito grande lá, que eu tive a oportunidade, sim, de ter um time grande de 7 pessoas, né, diretas, mais 7 indiretas. E aí muita gente me pergunta, né, mas elas são concorrentes, e agora você voltou para P&G e tal. E eu falo que
eu me apaixonei por segurança do trabalho nesse meio tempo, né? Que eu fui trabalhando, fui entendendo mais. E para mim, o mais importante é o cuidado com as pessoas. O meu objetivo é cuidar de gente, é cuidar do meio ambiente, é colocar a HSE como parte do business. Eu acho que elevar a HSE como parte do business é algo que eu amo. Então, eu faço isso para mim em qualquer lugar, sabe? Então, esse é o meu objetivo. E eu não tenho problema de fazer isso aqui ou fazer isso ali, né? Então, óbvio, a gente respeita todas as regras, né, de concorrência, etc. Mas foi super tranquilo. Converso com todas as pessoas, tanto de uma empresa quanto outra, né? Deixei o meu legado, a minha marquinha lá, por onde eu passei. E aí fiquei um ano na Unilever e tive a oportunidade, me chamaram de novo na P&G para trabalhar na Alemanha. E aí cheguei aqui hoje, né? Eu sou gerente sênior no time global corporativo. Eu voltei a ser a líder global do programa de ergonomia. E aí eu sou especialista em algumas áreas e dou suporte a alguns programas, né? Na Europa, ambiente, veículos autoguiados, toda a parte de projeto, comportamento e cultura, gestão de terceiros. E também faço uma parte global de inovação, de liderança e participação em alguns projetos de transformação, que a gente fala, né? Transformação de HSE. Então, automação, digitalização, inteligência artificial, machine learning, gamificação, etc. Eu acho que é isso. Minha carreira é essa. E eu sempre foco muito em impacto positivo e legado, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Legal. Muita gente fala, né, em querer morar fora do Brasil como se fosse, né, um sonho, a melhor coisa do mundo, e talvez até seja, né, realmente, né, mas por isso eu queria entender, com base na tua experiência, tu acabou de falar, morou em Portugal, agora na Alemanha, como que, voltando para a Alemanha, né, que foi que está sendo teu foco mais profissional, lá tu foi para estudar em Portugal, né? Uhum. Como é que é trabalhar na Alemanha? Quais as dificuldades que tu encontrou quando foi para aí? Eu sei que a gente sabe que a cultura é muito diferente, né? Como que isso te impactou? A própria legislação de HSE, como é que é isso, né? E também, se puder falar um pouco das coisas positivas que também tem, né, com certeza, de morar fora e trabalhar, né, do Brasil. Pode dividir isso com a gente, Cássia? Sim, vamos lá. Algumas perguntas, né? Primeiro, eu acho que uma coisa muito importante é que nós, brasileiros, a gente precisa se orgulhar mais do nosso país. É uma coisa que eu sempre falo, sabe? E outro ponto que eu coloco é que se a gente acha que tem algo que não tá bom, né? Eu vou sair do país porque ele não tem nada de bom, né? Que o Brasil tem muita coisa ruim. Ao invés, né? Óbvio, tem gente que tem o sonho de morar fora, mas muita gente diz que quer sair do país porque não gosta, né? Eu tenho uma outra visão. Eu acho que sim, a gente tem muitos desafios. E sim, eu vou arregaçar minhas mangas para fazer algo melhor para o país, para a cidade, para minha comunidade, né? Para o meu próximo. E aí eu acho que fica um ponto de reflexão muito importante quando as pessoas vêm falar comigo sobre morar fora e fazem todo. Eu acho que é muita influência também do que a gente tem de filmes e novelas, né? Do Instagram, enfim, que é tudo muito conto de fadas. Eu acho que morar fora do Brasil é uma experiência importante se você quer crescer na sua carreira, se desenvolver. Eu acho que faz parte, mas não é a melhor coisa do mundo, né? Porque para você ter uma coisa, você abdica de outra. Então, para morar na Alemanha, eu abdico da minha família, dos meus amigos, dos meus cachorros, do sol, da comida, da alegria, né? Do senso de comunidade, da força de vontade, do sorriso dos brasileiros, que eu falo que o melhor do Brasil são os brasileiros, e o pior do Brasil também são os brasileiros. Então, assim,
Depende de como a gente constrói as nossas relações ali, né? E assim, eu tô na Alemanha porque eu fiz uma escolha, né? Por dois motivos. Então, sempre quis ter essa experiência de trabalhar fora do país, e sempre quis fazer parte de um time corporativo global. E aí, de uma vez eu tive essa oportunidade, né? Então, eu não escolhi estar na Alemanha, né? Foi a oportunidade que me veio e eu agarrei. Bom, trabalhar na Alemanha é desafiador, né? Exige muito foco, muita disciplina, muita empatia consigo mesma, porque é completamente diferente em termos de cultura, né? Mas isso também traz um exercício de flexibilidade. Então, como que a gente se adapta às diversas situações, e isso vai te trazendo repertório, resiliência, amadurecimento, né? Eu acho que esse é um ponto super relevante. A Alemanha, eu vou começar pelos pontos positivos. A Alemanha ela é um país incrível, assim, quando você fala de suporte social e desenvolvimento. Aqui, por exemplo, você não precisa ter carro, e também não é barato ter carro, tá? Eu, por exemplo, não tenho carro, eu uso transporte público. Mas tem transporte público disponível em qualquer lugar, que não é gratuito também. Mas você tem todos os tipos de transportes pelo país inteiro. A educação, né? A gente paga aí, eu pago, por exemplo, 48% de imposto, mas a educação é gratuita, desde da educação infantil até a faculdade. A segurança é fora da curva, né? Eu gosto de explicar que eu acho bem interessante isso aqui da Alemanha, que eles têm um programa que chama Bem-Estar Social. Então, eles fazem uma distribuição de renda, né? Toda a parte de imposto de renda é bem complexa, assim, é matricial. E aí, eles realmente pegam esse dinheiro, eles dão suporte para as pessoas que estão desempregadas e para muitos imigrantes que vêm para cá. Fazer trabalho básico, né? Enfim, o foco desse programa é, como que eu falo? É ajustar as faixas, né, de renda da sociedade. Então, assim, o foco é que não tenha classe baixa e que a classe alta pague mais impostos. Então, você tem uma grande classe média, né? Classe média alta, classe média baixa, mas que consegue sobreviver. E aí você diminui a criminalidade, porque as pessoas elas têm o básico, né? Então, você realmente investe o imposto no local correto. E então, assim, é super seguro, né? E além disso, fica no centro da Europa. Então, assim, pode viajar, né? Super fácil, pega trem, pega avião, rapidinho. Você tá em vários lugares da Europa. Agora, nem tudo são flores, né? Então, assim, a Alemanha ela tem uma cultura muito diferente do Brasil. Tem um clima muito diferente, tem uma organização social muito diferente. Eles não se aproximam das pessoas. Aqui eu não abraço pessoas, né? Eu chego sorrindo no escritório, às vezes eles perguntam por quê, sabe? É uma coisa assim, bastante fria, né? Comparado com a gente. Fora que a língua é muito difícil. Eu estou estudando faz um ano, um professor particular, tudo, e ainda tenho bastante dificuldade. Então, para mim, impacta muito essa falta de calor humano, essa falta de troca espontânea, sabe? Esse senso de comunidade, enfim. E a falta de sol. A falta de sol é muito importante. Inclusive, várias pessoas sofrem por depressão por conta de falta de sol. Então a gente tem que tomar vários cuidados. Vitamina D, tem uma lâmpada que ela imita os raios solares que você coloca na mesa do café da manhã por 5 minutos para despertar teu cérebro, para ele acordar e falar: é de manhã, vamos trabalhar, sabe? E as pessoas não têm esses detalhes, né? Então tudo isso acaba dificultando
principalmente para as pessoas que vêm da América Latina. Eu acho que a dificuldade é maior para gente que tem essa estrutura diferente, né? E você falou da legislação de HSE. Bom, é muito robusta, né? Principalmente porque as diretivas elas são discutidas a nível europeu e depois elas vão para os países para regulamentação. E a Alemanha ela tem uma questão de sempre trazer uma legislação mais pesada do que a europeia, né? E então assim as regulamentações são bastante duras. E além disso, tem uma parte muito forte do Ministério do Trabalho. Os sindicatos são muito ativos aqui. A gente tem tipo uma CIPA no site que chama Works Council. E eles também eles se envolvem em todo tipo de tópico, né? E também em segurança. Então, eu considero que assim eu considero a legislação do Brasil bastante boa, tá? Para a segurança do trabalho. Já conheço de vários lugares. A Alemanha é um pouquinho mais apertada, assim, tem um pouco mais de restrição. Legal. Cássia, tu é uma profissional jovem, né? Tem aí 11 anos de formação em engenharia ambiental, 8 anos de engenharia de segurança, mas com uma carreira, né, extremamente vertical e de sucesso, né? Tu pode compartilhar com a gente, já que o nosso papo aqui é sobre carreira internacional, né, também de HSE, quais estratégias, né, que tu usou aí para avançar tão rápido na tua carreira e atingir essas posições de destaque como a que tu tem hoje? Bom, primeiro, obrigada, né? Obrigada pelo reconhecimento. Eu penso em alguns pontos, assim, que foram bem importantes. Primeiro, a gente fala muito de technical mastery, né? Então, você tem que ser a master ali do tecnicamente, mas não compliance, legislação, sabe? Eu acho que a gente precisa ter propriedade do que a gente está falando. Então, vou dar um exemplo: NR12, segurança de máquinas. É muito simplista você ir apontar o item da norma que pede XYZ, só que você não ter a capacidade técnica para discutir uma análise de risco, porque o nível de proteção precisa ser PLD e não PLC, porque aí você entra numa parte mais técnica da área e não só copia e cola da norma. Eu acho que isso é muito importante. E aí o Technical Mastery vai depender muito do foco, né, do profissional. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu acho que isso foi muito importante, porque quando eu entrava em discussões técnicas, às vezes eles achavam, inclusive, que eu era muito nova. E aí eu tinha muita propriedade para falar, eu me preparava, obviamente, né? E aí isso até dava uma assustada, assim, nossa, mas ela sabe discutir. Então, acho que isso é bastante importante. Segundo ponto, me incluir como parte do problema e buscar a solução de forma coletiva. Todo mundo quer chegar no mesmo objetivo, que é produzir, falando da área da indústria, né? Produzir com pessoas seguras e saudáveis, né? O diretor de operação, ele não quer que as pessoas saiam machucadas, mas ele precisa de caixa, né? Ele precisa tá mandando caixa para o mercado. Eu não quero que as pessoas saiam machucadas, mas eu também preciso que as caixas sejam produzidas, porque é isso que paga o salário de todo mundo. Então, eu sempre tive essa mentalidade de transicionar dessa cultura reativa, né, do profissional de SSMA com síndrome de Gabriela, que eu falo, né, que eu vivi assim, eu cresci assim, sempre foi assim, vai ser assim, para uma postura de a gente precisa resolver o problema juntos. A gente sempre fez assim, não tá dando certo. Vamos pensar de uma forma diferente, né? Vamos pensar de uma forma diferente, que seja segura, pensa fora da caixa, sai da bolha, e aí todo mundo vai sair ganhando.
eu acho que essa postura foi essencial, assim, para eu atuar em tantos projetos diferentes e conseguir crescer na minha carreira. E é isso, né? Eu falo muito que o HSE tem que ser parte do business. Então, como que eu trago medidas de processo de HSE, mas que conversam com as medidas da operação, que conversam com as medidas do RH? Como que eu coloco isso dentro do scorecard do diretor? Como que eu influencio para cima, para baixo, né? Então, eu acho que pensar HSE como parte do business também sempre foi algo que me ajudou. E, por último, assim, ter coragem para se posicionar e ter conversas difíceis, né? Não é porque Etiasani é parte do business que a gente vai fazer coisa errada. A gente vai fazer coisa certa. Então, a gente tem que ter conversa difícil, mas tem que ter technical mastery para você ter argumento, né? Você tem que se colocar no problema para você sair com uma solução. E aí você consegue fazer todo esse ciclo. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tenho aplicado, assim, tem funcionado. Legal, a gente tem falado bastante aqui no canal, né? Recentemente gravei com o Enio Viterbo, né? Júnior foi diretor de HSE da Bayer e da Gerdau, e a gente falou nisso também, né? O quanto é importante que o profissional de HSE ou de SCCMA esteja dentro do negócio, né? Como business partner, né? Dando esse apoio para que a empresa, para que a empresa entenda que a gente pode ajudar e ser mais estratégico, né? E Cássia, quem te acompanha pelo LinkedIn, né, a gente já viu que tu é muito engajado em voluntariado. Tu pode dividir isso, né, com a gente, onde que tu atua como voluntário, ou já atuou, e quanto que isso impactou também na construção da tua carreira aí? Bom, Rogério, eu faço voluntariado desde os 13 anos, né? Eu sou muito voltada a pessoas, né? Sempre gostei de estar em comunidade. E eu sempre tive esse senso de devolver para a sociedade o que eu recebo dela, da melhor forma possível. Então, é óbvio que dependendo do contexto, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Brasil, desde nova, eu sempre participei de organizações, de ONGs, fazia bingo, festa, bazar, fazia de tudo, né? Fui voluntária na faculdade, como eu falei, trabalhei com educação ambiental, trabalhei com educação para idosos. É, Depois eu comecei a trabalhar com resgate de animais, né? Que por muitos anos foi o que eu fiz, inclusive os meus amigos me chamam de Luísa Mel, porque foram muitos anos, muitos animais que a gente resgatava, cuidava, doava, né? Alguns, os deficientes ficaram comigo, dava suporte para as outras protetoras. E aí, quando eu me mudei para a Alemanha, eu falei, putz, como que eu vou fazer para contribuir com o Brasil? Porque eu acho que eu gosto muito assim de falar, eu sou parte dessa mudança do meu país, sabe? É uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Como que eu vou contribuir para o Brasil estando da Alemanha? Aí comecei a pensar e tal. E aí me veio, eu posso ser mentora, né? Porque, poxa, eu saí. Meu pai é eletricista, minha mãe empregada doméstica, fazia coxinha, fazia de tudo. A gente tem uma origem muito humilde. E olha onde eu tô, né? Em pouco tempo. Como que eu pego esse aprendizado e trabalho para impulsionar a vida de jovens com a mesma origem, sabe? E que muitas vezes não tem essa orientação, essa inspiração, essa liderança que minha mãe mostrou para mim, por exemplo. A minha tia que me ela era professora, né? Então ela me mostrava, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu falei, beleza. Então hoje eu faço mentoria, né, com jovens de origem humilde.
para impulsionar o desenvolvimento de habilidades emocionais, soft skills, comunicação, entrevista de emprego, propósito, desenvolvimento de carreira. Então, hoje em dia eu sou voluntária da Gerando Falcões, do Instituto Semear, do PROA e do Instituto Jauli. Então, eu vou balanceando, né, para poder pegar alguns jovens aí por períodos. E eu acho que o mais legal é que os meus mentorados, eles continuam em contato comigo, mesmo após o período da mentoria, sabe? Então, eu falo para eles, ó, se tiver alguma entrevista, vamos treinar juntos, né? Vamos... E assim, quando eles mandam mensagens, que inclusive uma delas me mandou uma mensagem semana passada falando que passou no processo seletivo de estágio, no lugar que ela queria, agradeceu. Isso para mim é assim, minha vitória, sabe? E eu acho que o voluntariado não é só a gente dar, a gente recebe muito, né? E a gente recebe muito de uma forma genuína. Então, assim, principalmente com a parte de mentoria, tem me ajudado muito a me desenvolver profissionalmente, porque a gente aprende a ouvir de forma muito empática. Você precisa entender as circunstâncias dos jovens, o perfil de cada um, para você conseguir dar um suporte, né? Porque eles estão esperando ali o que eu faço, né? E aí eu acho que escuta ativa é uma coisa assim que é incrível e que ajuda muito, né, para um líder ser um líder bem sucedido, que o time se inspira nele, que engaja as pessoas. Escuta ativa é uma coisa muito importante. Fora que você conhece outras realidades. Eu falo que a gente precisa, e eu vou bater nessa tecla, sair da nossa bolha, sabe? Seja fora do país ou seja fazendo voluntariado, para você conhecer outras realidades. Então, eu acho que é um pouco disso. Muito legal. Parabéns aí por toda essa trajetória de voluntariado, né? E já pegando um pouquinho desse gancho voluntariado, a gente já conversou um pouco antes, né? E eu até pouco tempo agora, até essa semana, eu era gerente de voluntariado também na empresa onde eu atuo hoje. E eu acredito que o objetivo principal de quem faz voluntariado realmente é ajudar alguém, ajudar um animal, tem que gostar, né? Senão não faz, né? Senão não é voluntário, né? Mas também acredito que isso tem um impacto muito positivo em termos de marketing pessoal, né? Se a gente for trazer para condição, né, profissional, né? Então, tu pode dividir quais estratégias tu acreditas que foram importantes para, né, além do voluntariado, né, para construir a tua marca profissional na área de HSE? Bom, o voluntariado é realmente porque eu sou muito altruísta, eu falo, né? E eu acho que é uma consequência ajudar na carreira, mas eu acredito que primeiro a gente tem que. E eu, assim, eu vou falar de alguns pontos, mas eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? E hoje eu também falo para os meus mentorados e para os meus amigos, enfim. Acho que primeiro o autoconhecimento é muito importante. E aí, quando eu falo de autoconhecimento, escutar, além de se escutar, escutar as outras pessoas e absorver aquilo que é bom para você, que você acredita. Autoconhecimento através de experimentação, autoconhecimento através de terapia. Eu faço terapia já faz 5 anos. Consultores de carreira também. Inclusive, estou com uma consultoria de carreira agora. Se conhecer ajuda a você saber, a definir quem você é, né? E aí, quais são os meus valores inegociáveis? No que eu sou boa? Quais são os meus superpoderes, né? O que eu tenho que melhorar e tomar cuidado? Quais são os gatilhos que fazem alguns pontos não legais aparecerem? Como que eu vou gerenciar isso? O que eu amo fazer? O que me deixa assim completamente fissurada? Então, eu preciso definir quem sou eu
E aí, o que que eu quero? Quais são os passos para minha vitória? E agir, né? Então, eu acho que é um pouco desse caminho. E, e aí, a partir disso, você consegue construir uma marca, né? Porque todas as suas escolhas e as suas ações, elas são baseadas no seu autoconhecimento, quem você é, o que você quer. E aí, você nunca vai deixar de ser quem você é, né? Você vai continuar naquele caminho, seguindo o teu norte, e vai trazer a sua essência como marca pessoal em qualquer situação ou ambiente. Então, eu falo que essa minha marca profissional, né, de uma profissional que sempre dá o seu melhor, que sempre quer os melhores resultados, que quer uma relação ganha-ganha, que quer trazer a HSE para a luz, eu falo, né? Vamos trazer notícia boa também, né? Faz parte de toda essa construção. E aí eu acho que isso, quando você consegue encaixar, o seu legado fica. E aí o seu legado é sua marca e isso só vai multiplicando ao longo do tempo. Eu acho que é um pouquinho desse caminho, assim, sabe? Não tem uma fórmula mágica. Legal, legal. E como que é visto na Alemanha, né, o profissional de HSE do Brasil? Ele é valorizado? Uma dúvida que a gente sempre tem, né? Existe o profissional engenheiro de segurança na Alemanha, ou técnico de segurança? E outra, né, que todo mundo também tem, talvez faça parte até do grande motivo de ir morar e trabalhar fora do Brasil. Como é que é a remuneração do profissional de HSE, se comparado com o Brasil? Claro, eu ganho em euro, né? Mas enfim, Mas você gasta em euro também. tu também gasta em euro, pois é isso. Então, se puder falar um pouquinho disso, Cássio. Vamos lá. Eu acho muito bacana que os profissionais brasileiros, em geral, tá? Eles são muito valorizados na Alemanha. A Alemanha considera o nosso sistema de educação superior, formação acadêmica, bastante robusto. Foi uma surpresa para mim também, né? Quando eu tive que fazer toda a parte de reconhecimento dos meus diplomas, né? E foi fácil. Eu mandei, né, os documentos que precisava e rapidamente eles reconheceram. E, na verdade, já tem uma lista de formações, principalmente das universidades públicas e das particulares que tem mais tempo, né, robustez, etc. Os cursos já são pré-aprovados. E acho que nos últimos meses, o chanceler alemão ele foi para o Brasil fazer um acordo para trazer profissionais do Brasil da área de TI, da saúde e da engenharia. Porque a Alemanha ela sofre com falta de mão de obra. Então, assim, tem vaga para quem quiser, né? Vaga boa, né? A única questão é que o profissional precisa falar alemão. A não ser que venha para uma posição corporativa como a minha, né? Que eu trabalho no escritório global, então a gente tem mais de 20 nacionalidades lá e todo mundo fala inglês. Mas aí, por exemplo, se um profissional quiser vir trabalhar na Alemanha, ele pode entrar agora, né, por esse acordo, e o governo alemão dá um incentivo, escola gratuita para aprender a língua. Mas, né, como eu falei, acredito que assim, para você trabalhar em alemão, no mínimo uns 2 anos, tá? No mínimo. Sobre o profissional de segurança, tem uma qualificação em segurança do trabalho, que é como se fosse um curso profissionalizante, mas não existe essa diferença entre técnico e engenheiro. É assim, se você é o responsável legal por aquela planta, por aquele site, enfim, você precisa ter esse curso, né? Que são 2 anos. É muito focado em legislação. Agora, se você vai para uma função mais de gestão, aí que você não vai ser responsável pelo site, você não precisa dessa qualificação.
Então, você traz as certificações, lembrando que a especialização em segurança, eles não consideram como nada, na verdade, aqui, tá? Porque não é um mestrado e não é um MBA, que é um MBA mesmo dos Estados Unidos, sabe? Aquele mais robusto. Mas, para a empresa, não precisa ser reconhecido pelo governo, sabe? A empresa olha e fala, poxa, legal, esse profissional tem essa especialização. Aí, obviamente, algumas certificações externas ajudam, como o NEBOSH, normas como a 14, a 45001, e o inglês, né? Então, assim, se for para ser um profissional responsável por requisitos legais, tem que ter o alemão. Se for um cargo mais de gestão, obviamente tem que ter o inglês, e se tiver o alemão, seria muito bacana. Então, essa função de engenheiro, técnico de segurança, quando eu comparo com vários países, né, porque a gente faz gestão do programa global, então tem muita diferença, eu vi, acho que só no Brasil. O SESMIT e tudo isso é uma coisa bem brasileira. Então, às vezes eles até não entendem, né? Mas é bastante particular nosso, né? Bom, a remuneração eu acho que depende, né? Então, empresas de grande porte pagam mais, empresas de pequeno porte pagam menos. Você ganha em euro, mas gasta em euro. Aqui na Alemanha, como eu falei para você, o sistema de imposto é matricial, então você pode até ganhar muito bem, mas você paga muito imposto. Vir para a Alemanha especificamente, não é para fazer dinheiro, né? Eu vejo muito mais como para um desenvolvimento profissional mesmo. Você vai estar com gente muito boa, empresas muito boas, um desafio, né, de uma experiência internacional. Então, para desmistificar, né, eu acho que é isso, assim, é muito mais para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento, do que realmente para juntar dinheiro e etc. Porque o custo de vida é muito alto, enfim, eu acho que tem todos esses itens que balanceiam. A gente conversou um pouco antes também, né? A gente falou sobre, se for fazer um comparativo, né? Talvez, né, no mesmo cargo na Alemanha ou no Brasil, tu vai ter no Brasil mais conforto, né? Mais conforto. Em função do alto custo também da Alemanha, né? Essa questão também da relação imposto-salário, né? Exato, exatamente. Isso é muito importante. E vai depender muito da estrutura familiar, né? Mas que isso acho que dá um Sim. outro podcast, porque se você vem com Bastante. família, porque eles precisam de gente, né? Então, se você vem com família, você tem vários benefícios, aí deixa de pagar vários impostos. Mas no meu caso, que sou solteira, moro sozinha, eu pago, né, quase 50% de imposto. Então, a gente Legal. é um balanço, né? Ah, mas ótimo, Cássio. E se tu fosse uma consultora de carreira, né? Tu até mentora, né? Dos teus mentorados lá nos programas de voluntariado. Mas se tu fosse uma consultora de carreira de HSE, quais conselhos valiosos, né, tu ia oferecer para esses profissionais que estão buscando sucesso nas suas carreiras, né? Assim como tu tens, e também para quem almeja uma carreira internacional. Eu acho que, bom, a gente já falou algumas coisas, né, antes, mas são conselhos, acho que para qualquer profissional, né, que quer se desenvolver. Primeiro, volta lá no que eu falei de como desenvolver a marca pessoal, trabalhe na sua, né? Descubra quem você é, né? E por onde você for, que eu falo, desde na padaria, no trabalho, numa visita no fornecedor, numa conferência internacional, deixe a sua marca. As pessoas precisam lembrar de você, de quem você é, dos seus talentos, né? Do que você aporta de valor,
né? Sempre dê o seu melhor. Eu falo para todo mundo. As oportunidades apareceram para mim porque eu sempre dei o meu melhor. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu estava pronta. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo, ter mentalidade de crescimento. Não sei se todo mundo conhece esse termo, mas se não conhece, vai procurar. Tem alguns livros que falam, inclusive, sobre mentalidade de crescimento, que é ter a disponibilidade de investir constantemente nos seus aprendizados, novas experiências, adquirir outras competências e utilizar toda essa bagagem para transformar os seus desafios em oportunidades de aprimoramento. Então, sair daquela mentalidade fechada, que alguém me ensinou assim no passado e é assim que eu vou levar para minha vida inteira, ou o meu chefe foi um chefe grosseiro, enfim, que era comando e controle, você comando e controle. Não, a gente tem que se abrir para crescer e se desenvolver. E tá sempre buscando constante aprendizado. Um ponto muito importante, que é cultivar suas conexões. Dentro, fora do seu time, dentro da sua empresa, fora da sua empresa, dentro do seu mercado de atuação, fora do seu mercado de atuação. E aí, quando eu falo cultivar as conexões, não é mandar currículo, tá? Pelo LinkedIn ou pedir para indicar para uma vaga. Não é isso. Eu acho que a gente tem que cultivar genuinamente, né, essas conexões. Por exemplo, eu tenho os meus mentores, eu falo com o Herman lá de trás, da BB até hoje. Todas as pessoas que me ensinam, que me inspiram, eu sempre busco conexão para poder aprender e para poder passar também. Eu gosto de mentores mais experientes, que façam perguntas difíceis. E aí você vai criando, né, o seu networking, o famoso networking, de uma forma natural, né? E aí, acho muito importante nesse cultivo das conexões, você dar o seu melhor e você deixar que as pessoas também tragam o melhor delas de uma forma aberta, sem julgamento. E aí, acho que todo mundo vai evoluindo junto. E por último, se comunicar de forma efetiva. Acho que isso é muito importante. E aí, para os profissionais da área de SSMA, que são muito técnicos, que a gente precisa ser, é um desafio, muitas vezes, né? Eu falo que quando eu comecei na área, eu não sabia me comunicar. Não conseguia. Era muito tímida, enfim. E o Herman também me colocou num treinamento de liderança pessoal lá em 2013. E aí eu falei, nossa, deu aquele estalo. Eu falei, putz, para eu continuar me desenvolvendo, eu vou ter que saber me comunicar. Então, você tem que conseguir entregar a mensagem para todos os tipos de público, desde a operação até a vice-presidência, né? Então, você precisa adaptar o teu discurso, precisa aprender inglês, né? Não dá para fugir. Eu comecei a estudar inglês depois de velha, já estava na faculdade, mas fui atrás. De preferência, ter uma terceira língua, principalmente para gente, eu indico espanhol. E eu acho que é isso. Então, esses 4 pontos aí eu daria de conselho. Que horas são aí, Cássia? É quase meia-noite. Mas Então, amanhã assim, é sábado, então não tem problema. não vou, né? Eu perguntei justamente para o pessoal entender, né, que a gente está fazendo um bate-papo, eu quase 8 horas da noite aqui no Brasil, mas tu quase meia-noite. Então, quero agradecer muito essa tua disponibilidade, né, de estar conversando comigo nesse horário. Eu sei que tu fez aula de alemão antes, então tu trabalhou, tu fez aula de alemão e tu está aqui comigo até meia-noite. E fui para academia, tá? E foi para academia, nossa, olha aí, ó. Isso é disciplina, né? Então, A gente tem que se cuidar também, né? com certeza.
Mas, assim, gostei muito de conhecer, de conversar contigo, né? Tenho certeza que esse vídeo aqui vai contribuir aí para o aprendizado dos nossos colegas da área, né, de HSE ou de SSMA, como a gente fala. Então, para mim, é um grande prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. Muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição, quem quiser aí me buscar no LinkedIn, enfim, só me adicionar, me chamar, falar um oi, que a gente bate um papo também, né? Às vezes a pessoa tem algumas outras dúvidas de carreira internacional, a gente pode conversar. Mas muito obrigada pela oportunidade. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.